Amém? Marcos 8, verso 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo, e não têm o que comer. Se eu vos despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Amém. Meus queridos irmãos, amada igreja, eu creio que a maioria de nós estávamos aqui quando foi pregado o texto de Marcos, capítulo 6, verso 30 em diante, que trata exatamente da primeira multiplicação dos pães. E se nós pensarmos aqui do ponto de vista literário, pode, de certa forma, parecer até estranho que Marcos esteja relatando outra passagem com características tão parecidas às da primeira multiplicação dos pães e peixes. Mas, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês. Existem várias diferenças entre a primeira e a segunda multiplicação que podem e devem e nos farão aprender muitas outras novas lições. Como bons leitores da Bíblia que somos, amém, né, irmãos? Devemos procurar observar também as diferenças, mas também as semelhanças entre essas duas passagens e ver nessas diferenças, nessas semelhanças, o que é que Deus quer nos ensinar. Devemos lembrar, irmãos, que Jesus, ele estava por essa ocasião em uma terra estranha, terra de gentios, e lembrem-se, meus irmãos, que ele indo até as terras de Tiro e de Sidom, lá ele faz com que uma criança, filha de uma mulher sírio-fenícia, que vem após ele, que vem atrás dele gritando, clamando, pedindo: olha, socorre-me, liberta minha filha está possessa de demônios. Então Jesus, ele atende o clamor dessa mulher sírio-fenícia e liberta a criança. Logo em seguida ele sai dali e vai para as terras de Sidom. Lá ele também, pessoas trazem à sua presença um homem que era surdo, que era gago, e Jesus, mostrando da sua misericórdia, ele traz aquele homem para perto dele, olha nos olhos dele, levanta os olhos ao céu, suspira profundamente, e então ele cura também aquele homem que era gago e surdo. Queridos, Marcos, ele não faz questão de dizer exatamente onde Jesus estava, mas pelo relato bíblico nós sabemos que era um lugar deserto, era um lugar afastado da cidade. Portanto, meus irmãos, ao lermos esse relato do Evangelho de Marcos, nós podemos verificar que Jesus, ele não tem um estoque limitado dos seus milagres. Jesus, ele não está limitado no que ele pode fazer. Não há limitações no poder de Jesus. Se no primeiro milagre nós podemos fazer as contas de que Jesus, naquela multiplicação,
tenha alimentado ali cerca de pelo menos 10.000 pessoas, sendo eles todos judeus, e que dessas tantas pessoas alimentadas, ainda sobram ali muitos pedaços de pães e peixes. Aqui nessa passagem, nessa segunda multiplicação, são menos pessoas. Porém, irmãos, da mesma forma, houve da parte de Jesus a provisão com grande abundância, a ponto de que sobrasse novamente muito alimento. Mas observem algo, meus irmãos, que estes para os quais Jesus está falando, não há 1, mas há 3 dias, para esses aos quais Jesus demonstra misericórdia, não eram judeus, eram gentios. E mais uma vez, amados, o texto bíblico está mostrando que a graça de Deus em Cristo Jesus, ela nos alcançou. Veio para o que era seus, mas os seus o recusaram. E então a graça do Senhor se esparramou de tal forma a nos alcançar e nos dar salvação. Diante dessa introdução, irmãos, o primeiro ponto então, desta mensagem que vos trago nessa noite, é que o Cristo veio para todos os povos. Marcos, ele começa dizendo, naqueles dias. Irmãos, o verso diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão. Meus irmãos, o que Marcos está dizendo de forma tão natural quanto parece, é que Jesus sempre estava rodeado de muitas pessoas. No entanto, por 2 vezes foi necessário que se providenciasse a alimentação para que as pessoas não viessem a perecer. Notem, irmãos, que Jesus ele está de uma forma muito singela, nos ensinando a preciosa lição de sua compaixão por todos os povos da terra, não somente para os judeus aos quais ele veio. A primeira multiplicação ele realizou em terra de judeus, mas a segunda foi em terra de gentios. Devemos ver que não eram os judeus que estavam naquele episódio se aglomerando ali para ouvir as suas palavras, eram os gentios. Não era o seu povo, eram pessoas de uma terra estranha, mas que ao ouvirem falar de Jesus, buscaram por ele, ouviram a sua voz e ali permaneceram ouvindo os seus ensinamentos. E não eram poucos, irmãos. Marcos vai dizer no verso 9 que eram cerca de 4.000 homens. Mas Mateus, relatando esse mesmo episódio, vai dizer que eram 4.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças. Mas o que, afinal de contas, meus amados, nós podemos aprender com esses gentios que estavam lá ouvindo Jesus? Porque, afinal de contas, Jesus diz no verso 2: tenho compaixão desta gente. Porque, vou perguntar isso para mim e para você, por que Jesus teve compaixão de nós? Por que Jesus olhou para nós e derramou da sua misericórdia sobre nós? Por que Ele nos amou de tal forma? O que há em nós, o que existia em nós? Por que tanta compaixão de nós? Alguns dizem assim que Deus tem amor, outros dizem que Deus tem misericórdia, outros ainda dizem que Deus tem compaixão. Vejam, irmãos, que um dos atributos de Deus é o amor. Deus, ele não tem amor. Deus é amor.
Logo, Deus ama a todos sem acepção. Como nós, irmãos, sempre dizemos aqui na igreja, Deus, Ele não está indiferente aos nossos sofrimentos. Deus não está indiferente às nossas necessidades. Ele tanto pode ser o consolo, quanto Ele pode ser a provisão. E tudo isso, irmãos, porque Ele é amor, Ele é compaixão, Ele é misericórdia. Então, amados, diante disso, nós podemos ver que Jesus, Ele teve compaixão daquele povo, porque após 3 dias já não tinha mais alimento, 3 dias o lanchinho tinha acabado, 3 dias depois daquele povo estar ali, o pacotinho de Mirabel havia acabado, a farofa havia acabado, não tinha mais aquele pãozinho com queijo, não tinha mais o que comer, e Jesus via a necessidade de suprir o que eles estavam precisando naquele momento. Pode ser, irmãos, que tenham essas pessoas levado sim o lanche, mas talvez não era tanto lanche, e o lanche acabou após 3 dias e eles estavam com fome. Me permitam, queridos, aqui arrazoar algo, fazer um comentário sobre isso. Quando eu estava escrevendo esse esboço, exatamente neste ponto, me veio um pensamento. Todos nós precisamos ser alimentados constantemente por Cristo. A fé que nos sustenta, que nos faz crer, que nos faz ter esperança, só pode vir através de Cristo. Só Cristo pode ser o alimento precioso que nos mantém de pé. Só Cristo, e por meio da sua palavra, e esta palavra que nos revela a pessoa de Cristo, é o que pode nos sustentar, nos manter firmes no caminho da salvação, irmãos. A nossa vida espiritual, ela definhará se nós não mantivermos intimidade com a palavra de Deus, e é a palavra de Deus quem revela Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Existem, irmãos, várias passagens na Bíblia, onde nós vemos pessoas que ficavam por horas ouvindo a palavra de Deus. O próprio Sermão do Monte, que foi pregado pelo Senhor Jesus, certamente foi um destes momentos onde a pregação se estendeu, mas as pessoas estavam lá ouvindo, não arredaram o pé, ficaram ouvindo a pregação. E aqui no texto de hoje, nós temos certamente, irmãos, o recorde de permanência. O próprio Senhor Jesus disse que estava sentindo compaixão daquele povo, porque eles estavam ali ouvindo suas palavras, estavam ali com ele há 3 dias. Vejam, irmãos, que Jesus enfatiza: estão comigo há 3 dias. Quem está com Cristo é alimentado. Quem está com Cristo não passa necessidade. Quem está com Cristo se mantém de pé, porque Ele é o alimento das nossas almas. Amada igreja, certamente as palavras de Jesus, que Jesus está falando, suas lições, seus ensinamentos, deveriam ser maravilhosos, a tal ponto de as pessoas ficarem sem comer por horas e horas, para estar ali na presença de Jesus, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua pregação. Na primeira multiplicação os judeus ficaram ali ouvindo Jesus por 1 dia, mas aqui Jesus, ele dedica-se 3 dias para falar ao povo de uma terra estranha, aos gentios.
E certamente, meus irmãos, precisamos notar que isso é uma indicação da graça de Deus alcançando todos os povos da terra. Mais uma vez, irmãos, devemos lembrar, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Assim, irmãos, Deus fez com que a salvação se esparramasse e alcançasse todos os povos da terra. 3 dias, irmãos, mostra a grandeza de sua graça, a abrangência da sua salvação e o poder cativante de sua pregação durante tantos e tantos séculos. Certamente, irmãos, podemos aprender ainda que deveríamos ansiar mais por estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Sinceramente, irmãos, nós não temos a real noção de quanto é importante ouvir a palavra de Deus, de vir aos cultos, de nos expormos à pregação do Evangelho, de proclamarmos a Cristo, de confessarmos a Cristo. Agora no Natal, irmãos, um grupo de homens foram mortos no Natal, se eu não me engano foi na Nigéria. Foram mortos enquanto gritavam: nós somos cristãos. Nós não temos, para vergonha nossa, irmãos, a real noção da importância da palavra de Deus, da profissão de fé que falamos, da confissão de sermos cristãos. Nós não temos a real noção do que é sair na rua e podermos proclamar o Evangelho, do que é estarmos com a porta da igreja sem sermos atirados aqui dentro. Nós não temos, irmãos. Apenas, irmãos, para lembrar que a Bíblia diz que a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E já é, amados, sem dúvida, um grande motivo de nós ansiarmos, desejarmos, anelarmos por estarmos na igreja. Mas não só, irmãos, na igreja, como sermos a igreja. Não só estarmos na igreja, como buscar ter reverência durante todo o tempo que estamos na igreja, seja durante o louvor, seja durante a ministração da palavra de Deus, seja nos dias em que, se Jesus, melhor dizendo aqui, irmãos, Jesus nos diz que os gentios ficaram 3 dias com Ele. Então, eu creio, amados, que nós podemos vir à igreja e ficarmos aqui 2 horas louvando a Deus e assistindo a pregação e ouvindo a sua palavra, apenas 2 horas no domingo. Não há impedimento, amada igreja, para estarmos glorificando a Deus 1 ou 2 vezes por semana. Vejam, meus irmãos, que aquelas pessoas estavam ali para ouvir quem nem mesmo era um dos seus. Eles não conheciam Jesus, talvez tenham ouvido falar das obras de Jesus, dos seus feitos, seus milagres, e isso os atraiu, mas ao ouvirem a sua voz, as suas palavras, os seus ensinamentos, foram cativados a tal ponto de não mais quererem deixar aquele lugar. Estavam ali ouvindo as palavras do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, do Criador de todas as coisas, que se fez homem por amor a eles, por amor a nós. Amada igreja, Deus não nos amou porque viu em nós algum valor, ou algo que pudesse convencê-lo a nos amar. Deus nos amou porque Ele é amor. Assim como Jesus teve compaixão daquelas pessoas que estavam com Ele, Ele certamente
tem compaixão de nós. Ele olhou para aquelas pessoas e teve compaixão, porque sabia que eles pereceriam se fossem mandados embora pelos caminhos. Da mesma forma, irmãos, Ele tem compaixão de nós. Deus sabe que se Ele nos deixar entregues a nós mesmos, nós pereceremos pelo caminho. O verso 3 diz que muitos vieram de longe para ver Jesus. Nós também, irmãos, estávamos muito longe de Jesus, mas por sua graça fomos atraídos para Ele, não para ficar com Ele 3 dias, mas para estarmos com o Senhor Jesus eternamente. Ele nos atraiu, Ele nos amou, Ele nos buscou aonde estávamos, para nos dar uma nova vida, para nessa nova vida estarmos com Ele, nesse tempo e no porvir, eternamente. Amém, irmãos? Segundo ponto, Deus é provedor. Quando eu pensava no título dessa mensagem, o que seria o nome dessa pregação, eu tinha colocado outro tema. Aliás, essa pregação eu fiz 2 vezes. Fiz a primeira e o meu pendrive deu problema e eu perdi a pregação inteira. E comecei tudo de novo. E aí veio o segundo tema: Deus proverá. E eu com isso. Deus proverá. E nós com isso. O que temos com isso? Verso 4 diz assim: mas os seus discípulos lhes responderam: donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Amada igreja, amados irmãos, devemos observar que, mais uma vez, os discípulos estão passando pela mesma situação de terem diante deles uma grande multidão, e uma multidão com fome, num lugar deserto e sem recursos. E novamente, irmãos, ouvem de Jesus para que eles fossem e dessem alimentos para todas aquelas pessoas. Eu penso, amados, que era de se esperar que dessa vez eles já estivessem preparados para ver o milagre acontecer. Mas quando lemos o texto bíblico, notamos que ainda não haviam aprendido a lição. Diante deles estava o Deus provedor, e mesmo já tendo visto tantos sinais que Jesus fizera, ainda assim eles não conseguiam enxergar a solução para satisfazer e saciar a necessidade daquelas pessoas. Era de se esperar, irmãos, que eles fossem até Jesus, levando consigo aquilo que tinha, os seus pãezinhos, seus peixinhos, e intercedendo pelas pessoas, pedindo para Jesus providenciar o milagre. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós somos tomados por uma espécie de incredulidade, porque os nossos olhos veem mais a situação do que a solução. Na primeira multiplicação eles duvidaram, porque seriam necessários 200 denários de dinheiro para comprar pão suficiente para alimentar tanta gente. Um denário, um dia de serviço, 200 denários, 200 dias de serviço de um trabalhador comum. Mas dessa vez, irmãos, nesse segundo evento, o problema parecia que não era dinheiro, mas o lugar, a geografia, o local. Donde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Disseram eles no verso 4. Meus irmãos, nós não podemos limitar com a nossa falta de fé, não podemos limitar o poder de Deus com a nossa incredulidade, com a nossa dúvida.
Ainda que os discípulos não crescem, mesmo assim, Jesus faria o milagre acontecer. Mas não precisava ser assim, e não precisa ser assim. Creio, irmãos, que todos nós já vivemos, já experimentamos muitos milagres em nossas vidas. Ou seja, irmãos, precisamos crer e confiar mais em Deus. Ele sempre será o provedor de todas as coisas que nós precisamos. A Bíblia diz que Deus, Ele supre as nossas necessidades em glória. Quando lemos a história de George Miller, nós vemos que ele orava crendo que Deus já estava provendo, e suas orações mal terminavam, e Deus já estava provendo, porque Deus não estava respondendo uma oração que ele estava fazendo naquele momento, Deus estava respondendo uma oração que Deus já ouviu há muito tempo atrás. Ele só estava naquele momento praticando a sua fé. Nós devemos orar, meus irmãos, orar a Deus, buscar a Deus, pedir para Deus, para suprir aquilo que necessitamos, para nos abençoar, mas Ele em glória já providenciou, e Ele espera de nós que nós apenas creiamos na provisão dEle, porque Ele é provedor daquilo que necessitamos. E isso, irmãos, nos leva ao terceiro ponto. Deus, Ele usa os recursos que temos para abençoar pessoas. Verso 5 fala assim: e Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? O que é que nós temos, irmãos? O que nós temos que pode ser usado para abençoar pessoas? Nossa boca, nossos ouvidos, nossos ombros, nossas mãos, nosso dinheiro, nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa vontade, a nossa disposição. O que é os nossos pãezinhos e os nossos peixinhos nas mãos de Deus? Quando pensamos que Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra, pensamos para que Ele precisa das coisas que temos para abençoar pessoas. Amados irmãos, nós devemos aprender que a provisão divina não exclui a nossa responsabilidade. Quando Paulo, falando aos coríntios, diz que deveriam contribuir com alegria, ele estava apelando não aos bolsos dos irmãos. Paulo estava falando aos corações dos irmãos. Jesus, ele poderia fazer aparecer pães ali para saciar a fome de toda aquela gente, mesmo que não tivesse nenhum pão, mesmo que ninguém tivesse um único pedacinho de pão, nenhum mísero peixinho. E vejam, irmãos, o que o próprio diabo sabia a respeito de Jesus, quando ele chega e fala: transforma essas pedras em pães. Até o diabo sabe quem é Jesus, e o poder e a sua grandeza, e o que ele pode fazer. Mas Jesus faz questão, irmãos, de nos incluir em sua obra. Por isso ele perguntou aos discípulos o que eles tinham. Então eles respondem: nós temos 7 pães. E o verso 7 vai dizer: tem alguns peixinhos também. Amados irmãos, já se foi dito tantas vezes que ninguém tem tão pouco que não possa ajudar alguém. Talvez o nosso pouco seja esses pãezinhos,
esses peixinhos. E nós precisamos aprender que aquilo que temos, ainda que aos nossos olhos pareça insignificante, nas mãos de Jesus torna-se suficiente e ainda sobeja. Quando olhamos para a história bíblica, irmãos, nós nos lembramos que Deus fez cair maná do céu. Nós nos lembramos que o povo ali murmurento, reclamando porque não tinha carne, Deus faz vir codornizes em quantidade tão grande que a Bíblia diz que aquele povo estava enojado de tanto comer carne. Vemos que a farinha e o azeite foram multiplicados. Vemos em certo momento em que Deus coloca na boca do peixe as moedas para que os impostos fossem pagos. Meus irmãos, precisamos aprender que tudo que temos é bênção vinda de Deus. É Deus que nos abençoa para que nós possamos abençoar. Vejam, amados, não eram milhares de pães que Jesus esperava que os discípulos tivessem. Ele sabia que haviam apenas alguns poucos pães, alguns peixinhos. Devemos aprender, meus irmãos, que nunca seremos parte da obra de Deus se esperarmos pelo dia que teremos mais. Não adianta, irmãos, não adianta vivermos dando desculpas para não ajudarmos, para não ofertarmos, para não dizimarmos. Não adianta dizer, se eu tivesse mais, eu faria isso, eu faria aquilo. Precisamos aprender que Deus sempre proverá na vida daqueles que precisam. A Bíblia diz que Deus não deixa o justo mendigar o pão. E ainda pensando sobre isso, podemos ver, irmãos, que há muitas igrejas que por muitas vezes passam por grandes dificuldades, porque muitos dos irmãos não são fiéis à sua denominação, à sua igreja, não são fiéis nas ofertas, não são fiéis nos dízimos. Com que autoridade eu posso dizer isso, irmãos? Com a autoridade de que faz 20 anos que eu trabalho só com pastores e igrejas. Fazem 20 anos que eu vendo para pastores e igrejas recursos pedagógicos, didática, Bíblia, material de igreja, que por vezes não podem cumprir com suas obrigações, não porque não querem, mas porque não têm o recurso. Vejam, amados, não se trata de uma imposição, mas de uma obrigação moral de todo cristão, que é membro de uma igreja, ser-lhe fiel. Me permitam aqui, irmãos, dentro dessa pastoral, abrir um parêntese. O ano de 2020 foi um ano complexo, um ano de provações, e nós pudemos ver como Deus foi provendo tudo que precisávamos aqui na nossa comunidade. Nenhuma, irmãos, nenhuma das nossas contas ficaram sem pagar. Por 2 ou 3 meses nós negociamos o aluguel com o proprietário, que prontamente entendeu a situação, entendeu o momento e nos deu um desconto no valor. Mas, irmãos, preciso dizer isso a vocês diante de Deus, com sinceridade de coração. Isso não seria possível se Deus não tivesse levantado alguns irmãos de fora desta igreja, que não são membros dessa igreja, que nem sequer moram nessa cidade, para nos abençoar em resposta de oração, com ofertas alçadas,
ofertas espontâneas, que nos abençoaram, e com isso nós tivemos o suprimento de tudo que nos foi necessário durante o ano todo, irmãos. Com isso, amados, eu quero incentivar cada um de vocês a serem fiéis. Eu quero conclamá-los para que pratiquem nesse ano de 2021 a fidelidade. Lembrem-se, irmãos, que o melhor investimento que alguém faz é no reino de Deus. Fecha parênteses. Eu creio, amados, que a estas alturas, o tema da nossa mensagem, ele já esteja fazendo um pouco mais de sentido para todos nós. Deus proverá, e eu com isso. O eu com isso, irmãos, não é uma ironia, não é uma linguagem de ironia que eu estou usando, mas uma pergunta séria, irmãos. Uma pergunta que encontra respostas nos versos 5 e 7, quando os discípulos ofertam tudo o que tinham, 7 pães e alguns peixinhos. A resposta é Deus provendo abundantemente na vida de todas as pessoas que estavam ali reunidos, e usando seus discípulos como parte desta bênção. Nós queremos ser abençoados, irmãos. Nós queremos ser parte da bênção de Deus na humanidade. Mas temos que nos dispor, fazer a nossa parte. Se queremos ver este mundo sendo melhor, mais humano e mais cheio de amor, deve começar em nós, irmãos. Nós não podemos esperar pelo outro. Tem que começar em nós, tem que ser através do que temos e através do que somos. Um antigo corinho cristão dizia assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Vejam, amada igreja, para que sejamos um corpo, uma igreja, um povo santo, remido, salvo, que irá morar com Jesus eternamente. Para que isso seja uma realidade, irmãos, aqui no porvir, precisamos aprender o valor de sermos solidários e fiéis. Vejam, amados, que todos nós aqui nesta igreja, e creio que também os que ouvem pela internet, anseiam no seu coração não pecar contra Deus. Eu não acredito que haja aqui na igreja ou alguém assistindo pela internet que levante e pense assim: hoje eu quero pecar, hoje eu preciso cometer um pecado. Não, irmãos. O desejo mais sincero no coração de cada um de nós que conhecemos a palavra de Deus é fugir da aparência do mal, é não pecar contra Deus. Procuramos viver de forma mais piedosa possível, e de preferência errar pouco ou quase nada. Mas percebam, irmãos, que nós erramos e pecamos em pequenos detalhes da nossa vida. Quando temos diante de nós a possibilidade de ajudar alguém, ou de contribuir com a obra, e mesmo assim preferimos não fazer, nós estamos pecando contra Deus. O apóstolo Tiago escreveu: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Portanto, irmãos, se queremos fazer parte integral do reino de Deus aqui na terra, e ser o corpo vivo de Cristo, precisamos dar mais atenção aos ensinamentos basilares da palavra de Deus. Precisamos professar a nossa fé
de todas as formas, e uma delas é sermos parte da resposta de Deus às necessidades da igreja e daqueles que a igreja atende. Jesus estava mostrando isso aos seus discípulos, estava ensinando a eles que o que eles tinham, para eles era suficiente, mas nas mãos de Jesus era mais do que suficiente. Não só eles teriam suas necessidades supridas, como toda aquela multidão. E isso nos leva, amados, ao quarto ponto: a sermos gratos pelo que temos, a sermos gratos pelo que somos, a sermos gratos pela obra de Cristo, pela cruz de Cristo, pela salvação, a sermos gratos porque um dia Cristo, Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Atitudes, irmãos, atitudes de gratidão, de dar graças a Deus por todas as bênçãos que recebemos, é algo que deve fazer parte da nossa vida. Deus não quer que nós sejamos murmuradores. Eu não sei vocês, amados, mas eu sou murmurador. Quantas vezes reclamamos? Nós reclamamos do calor, da chuva, do frio, da comida. Nós reclamamos, nós somos reclamões convictos. Mas nós precisamos sermos mais gratos a Deus. Jesus, Ele nos ensina esta preciosa lição, logo após receber dos discípulos os pães e os peixes. Versos 6 e 7 diz: ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. E tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Vejam, irmãos, como da primeira vez, novamente Jesus, da mesma forma, manda que todos se assentem. E ali, diante de todos, Jesus mostra o valor de dar graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, todos os dias recebemos de Deus muitas coisas, mas ficamos tão acostumados a sermos abençoados, que perdemos o costume de agradecer. Alguns assentam-se para fazer as suas refeições e nem sequer lembram de orar a Deus, agradecendo pelo alimento, pelo pão nosso que desceu do céu, pelo pão nosso que Deus está dando em sua glória no céu, provendo na nossa mesa. Jesus está nos ensinando que ser grato é muito importante. Por isso, ele pega os pães e os peixes e ele agradece, e em seguida ele os reparte, e ele os dá aos seus discípulos para que distribuíssem ao povo. Você ora pelos alimentos que você compra? Você agradece a Deus por cada item que Deus te provê na sua casa? Você lembra de agradecer a Deus quando você recebe o seu salário? Agradeça a Deus, irmãos. O segredo da multiplicação de Deus não é dízimo, não é oferta, isso é obrigação. O segredo da prosperidade é gratidão, irmãos. É vida com Deus. É reconhecer que Deus é quem dá, que Deus é quem multiplica a nossa despensa, que Deus supre as nossas necessidades. Vejam, meus irmãos, que o milagre aconteceu depois que Jesus agradeceu. Não podemos esperar que as coisas melhorem para somente depois sermos gratos a Deus. A Bíblia está nos ensinando que um coração grato é um coração grato mesmo quando tem pouco. Meus irmãos,
Quem não é grato no pouco, nunca será grato no muito. Um coração ingrato não estará satisfeito diante de Deus, mesmo que tenha muito e muito e muito, nunca será grato. Verso 8 vai dizer assim: comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos, e eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Os discípulos distribuíram os pães e os peixes para todas as pessoas, e todos comem até se fartarem, e como da primeira vez, sobram ainda muitos pedaços, e o texto vai dizer que sobraram 7 cestos cheios de pedaços. E ao lermos, irmãos, que sobraram esses pedaços, esses 7 cestos, podemos dizer assim: já vimos isso acontecer no primeiro milagre, mas lá sobraram mais, lá sobraram 12 cestos, mas aqui só sobraram 7. Vejam, irmãos, que há uma palavra diferente aqui para cestos. Lá eram cestos pequenos, lá eram cestinhas. Aqui a palavra usada é outra. Aqui está se falando de cestos grandes, que nós poderíamos chamar aqui de balaio, do tamanho que um homem entra dentro, do mesmo tamanho de cesto que Paulo entrou dentro e foi descido pelo muro para escapar dos perseguidores. Talvez pudéssemos aprender com isso, irmãos, que para Jesus não existem limitações, não existem coisas demais para Ele. Para nós sim, para nós há impossíveis, mas não para Deus, irmãos. Jesus, Ele está repetindo o seu milagre para nos ensinar que ainda não aprendemos tudo, que ainda somos como os discípulos, que mesmo vendo tantos e tantos milagres acontecendo na nossa vida, ainda duvidamos, ainda não enxergamos que diante de nós está o provedor de todas as coisas, ainda duvidamos, que ainda temos muito a crescer em nossa fé, que muitas vezes esquecemos que é Deus e o tamanho do seu poder que está diante de nós para nos abençoar e suprir aquilo que precisamos, irmãos. E isso me leva à conclusão. E eu termino essa mensagem, queridos, fazendo algumas aplicações para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, para a nossa vida cotidiana. Primeira aplicação, para nos lembrar, é que Deus não está limitado ao tamanho do problema, ainda que sejam grandes esses problemas, ainda que sejamos pequenos Davis diante de grandes Golias, ainda que para nós seja impossível, para Deus é como nada. Não há limites no poder de Deus. Segunda coisa, devemos aprender a nos envolver mais com a obra de Deus, a sermos mais doadores, não só do que temos, mas do que somos. Terceira coisa, aquilo que temos pode parecer pouco aos nossos olhos, mas nas mãos de Deus haverá multiplicação e bênção e vai sobejar. Quarta coisa, se queremos que o mundo conheça mais a Deus, devemos ser nós a resposta de Deus a este mundo. Quinta coisa e última, ser gratos. Não é uma imposição, nem moral, nem religiosa, mas ser gratos, amados irmãos, é uma atitude de um coração convertido. Ser grato é a atitude de um coração transformado por Deus. Portanto, queridos, saia dessa igreja nessa noite com gratidão no coração. Seja grato pelas grandes coisas que Deus já fez na sua vida, mas seja grato pelas pequenas coisas.
pelos grandes livramentos, pelos pequenos livramentos. Seja grato pela salvação que há em Cristo Jesus. Seja grato pela vida que Ele tem te dado. Seja grato pela liberdade que temos de cultuar a Deus. Seja grato por ter alguém ministrando a palavra. Seja grato pelo irmão que está aí do teu lado, te incentivando a voltar para a igreja, a estar na igreja, a ser igreja. Um coração agradecido, irmãos, é muito mais do que louvor que canta. Um coração agradecido é perfume suave que chega às narinas de Deus. E se este ano é o ano de nós proclamarmos a esperança, e a nossa esperança é Cristo, que esperança nós temos se não somos gratos? Portanto, seja grato e espere esperançosamente na vinda de Cristo, buscar a sua igreja. Um dia Ele vem e nós estaremos com Ele eternamente para a glória do céu. Amém?